Programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios sociais do nosso país. Uma iniciativa da Legião da Boa Vontade e da Fundação José de Paiva Neto, que compartilha o exemplo de amor e solidariedade de pessoas e organizações que vêm se dedicando para transformar a realidade do nosso país. No programa de hoje, nós falamos sobre direito à saúde e destacamos uma campanha que tem sido desenvolvida para esclarecer a sociedade brasileira a respeito da imunodeficiência primária. Para falar conosco sobre este tema, nós conversamos com a pediatra e imunologista Tatiana Laurence, que é presidente da Associação Brasileira de Imunodeficiência, e compartilha conosco hoje o seu conhecimento sobre o tema e traz ainda importantes orientações para você que nos acompanha. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer a Tatiana pela oportunidade que temos de conversar com a senhora aqui para Boa Vontade TV. Muito obrigada pelo convite desde já. É de grande honra estar aqui participando dessa matéria com vocês aqui na Sociedade Solidária. Muito obrigada. A nossa convidada de hoje é pediatra e imunologista e já teve diversos trabalhos publicados sobre o tema. Também participou de diversos eventos no Brasil e no exterior a respeito. Bom, para começar, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é a imunodeficiência e também como que é a incidência dela, especialmente aqui no Brasil. A imunodeficiência primária é um problema imunológico na qual os pacientes nascem com alteração num gene que pode ser manifestado tanto na primeira infância quanto na fase adulta, já adultos jovens, a partir de 20 anos. O que a gente sabe é que a incidência é de 1 para 10 mil na população geral e que a gente já tem até hoje de pacientes diagnosticados, são mais aproximadamente 2 mil pacientes. O que a gente espera é aumentar muito mais o número de diagnósticos, porque a gente tem uma população muito grande. Então, fazendo as contas, a gente está perdendo muito paciente doente que não está sendo diagnosticado. A imunodeficiência nas crianças pode se manifestar a partir dos 6 meses de vida, com uma alteração na parte de produção de anticorpo. Então, esses pacientes vão ter infecções de repetição, como pneumonias, otites, não gripes frequentes, que é normal, né? Toda criança tem uma gripinha, né? O que a gente está falando são infecções mais graves, internações em unidades de terapia intensiva, infecções graves, em qual a paciente quase morreu. São casos de você pensar em uma imunodeficiência. Outros casos são mais graves ainda, no qual as crianças começam a desenvolver sintomas e infecções logo nos primeiros meses de vida. Esses casos são graves e muitas vezes a gente tem até que pensar em transplante de medula. Nos pacientes no qual o diagnóstico é feito mais tardiamente, que os pacientes têm uma alteração mais leve, no que diz respeito, provavelmente, só a parte de anticorpo, que eles não produzem a defesa de anticorpos, a gente consegue repor esse anticorpo com uma medicação. Essa medicação chama imunoglobulina e a gente oferece a medicação, ela é infundida na veia uma vez por mês. E esse paciente tem uma vida normal como outro qualquer. Bom, agora quais são os benefícios de você conseguir detectar precocemente essa questão da imunodeficiência? Isso é muito importante. Nos casos mais graves, você consegue pegar aquele paciente que tem uma síndrome como se fosse uma emergência, na qual ele pode morrer se não for diagnosticado nos primeiros meses, fazer um transplante e levar aquele paciente à cura. Se você tem um paciente que tem aquele caso mais leve, que é um caso de um anticorpo que ele não produz, você fazendo um diagnóstico precoce, você consegue evitar sequelas. E as principais sequelas são respiratórias, principalmente pulmonares. E os médicos do nosso país, eles estão preparados para poder identificar a imunodeficiência, tanto entre as crianças, como também nos adultos jovens que manifestam essa imunodeficiência? Acho que os médicos, eles recebem uma preparação na universidade, mas com o tempo são tantas doenças que eles têm que pensar, que eles acabam esquecendo que existe a imunodeficiência primária. E é isso que hoje a gente está buscando com a nossa campanha sobre imunodeficiência primária. É uma campanha de educação médica, na qual a gente está querendo melhorar a informação para o pediatra que tem esse treinamento, para ele não esquecer que existe a imunodeficiência primária. Ele tem que pensar nessa possibilidade quando o paciente tem alguns tipos de infecções, como se o paciente teve 4 pneumonias num ano, teve 8 infecções de ouvido num ano, ou teve uma meningite muito grave, tem que pensar e encaminhar para um especialista para fazer o diagnóstico.
Agora, esse desconhecimento de alguns profissionais sobre a imunodeficiência não é algo exclusivo do Brasil. Não, no mundo inteiro existe uma campanha de educação médica e educação da população. Nós se baseamos aqui no Brasil numa campanha que é feita nos Estados Unidos pelo grupo chamado Jeffrey Modell. É uma fundação que existe há mais de 20 anos, no qual o filho deles era o Jeffrey. Ele teve uma imunodeficiência, ele faleceu, e a partir dessa vontade de ajudar os outros, os pais dele, o Fred e a Vicky, montaram a Fundação Jeffrey Modell. E essa campanha deles já existe há mais de 5 anos, com posters e outdoors nos aeroportos, e entrevistas e programas de saúde na televisão também. O objetivo é trazer cada vez mais informações, até para a classe médica, né? Para que as pessoas possam também saber o que existe em termos de tratamentos, quais são as tecnologias disponíveis. Sim, as tecnologias, as novidades, e aquele pediatra lembrar que existe a imunodeficiência e encaminhar o paciente suspeito para um especialista em um centro de diagnóstico mais especializado. No Brasil, a gente tem centros de tratamento adequados para as pessoas que têm imunodeficiência? Temos centros de tratamento adequados, sim. Nós temos médicos treinados para diagnóstico de imunodeficiência no Brasil inteiro, do sul até o norte e nordeste. O que a gente tem é que alguns exames diagnósticos são feitos em alguns centros de referência somente, o que não está no Brasil inteiro. A gente precisa centralizar. Então, tem alguns exames que estão localizados mais aqui na região de São Paulo e Rio de Janeiro, mas os médicos estão no Brasil inteiro. Geralmente os profissionais, eles confundem imunodeficiência com algum outro tipo de enfermidade, tanto nas crianças quanto nos adultos jovens? O que a gente vê é que o paciente apresentando uma infecção, o que a gente está mais acostumado a pensar é que aquele bichinho que está causando aquela infecção, o bichinho ele é um bicho muito forte. Aquele bicho causou um problema na criança. O que a gente tem que começar a mudar agora, a mentalidade, é que pode ser não aquela bactéria, aquele vírus que é o problema, mas sim é o paciente que tem um problema e que não consegue combater aquela infecção. Então, todos os tipos de infecções podem estar associados, principalmente às 10 infecções que tem no cartão dos 10 sinais de alerta, que eu vou deixar para vocês aí mostrar no final. Esse cartão, inclusive, está aqui conosco no programa Sociedade Solidária e faz parte de uma campanha que está sendo realizada agora para poder colocar esse tema em pauta nos hospitais. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essas iniciativas que estão sendo tomadas para poder conscientizar a população brasileira e os médicos também a respeito da imunodeficiência. Essa campanha é uma campanha na qual a gente está fazendo um cartão com 10 sinais de alerta, que tem os 10 principais infecções, né, os 10 principais etapas na qual o médico não pode esquecer de pensar em imunodeficiência. Esses 10 sinais vão ser entregues aos médicos, mas também vai ser entregue aos pacientes e vai ser deixado nos hospitais, para que não só os médicos tenham acesso, mas os pacientes e aquelas pessoas que estão também aguardando para ser atendidas possam ler, se identificar com essas doenças e pedir para o médico entrar em contato ou investigar aquela patologia, aquela doença. Agora também as pessoas não precisam ficar preocupadas, né, excessivamente, porque na verdade a imunodeficiência ela apresenta alguns sinais bem característicos, né, não é qualquer, por exemplo, baixa imunidade que significa que a pessoa tem alguma imunodeficiência. Na verdade os sinais são bem mais intensos, né? Sim, é isso que eu estava te falando, não é uma gripinha que a criança tem todo mês ou tem 2, 3 vezes por mês que fala a favor de uma imunodeficiência primária. São infecções mais graves, então a gente tem, que nem eu falei, duas pneumonias ou mais em um ano, 8 otites ou mais em um ano, estomatites, monilíase, que seria um sapinho que não sara nunca, não é um sapinho que você dá remédio e melhora. Temos infecções por micobactéria, que seria a micobactéria da BCG, que a gente recebe, então o paciente toma a vacina e tem uma infecção disseminada. Meningites, septicemias, que são infecções muito graves, na qual leva o paciente à internação em terapia intensiva, entre outras. Então, são doenças específicas. A imunodeficiência não tem cura, não tem como ser revertida. A imunodeficiência, ela, dependendo do tipo, ela pode até ter cura, que nem eu falei pelo transplante de medula. Então, um paciente que tem um quadro de imunodeficiência muito grave, se ele conseguir um transplante de medula, ele vai conseguir reverter o quadro e ter uma vida mais acessível. Agora, os pacientes mais leves, que têm problema,
que não produzem a defesa, os anticorpos, você dando a medicação para eles, que seria o anticorpo, né, todo mês, eles conseguem ter uma vida normal. A gente tem pacientes que são advogados, engenheiros, adultos, tem uma paciente já de 60 anos, então a sobrevida, se tratada corretamente, é muito boa e sem nenhuma complicação. Mas a pessoa deve adotar alguns cuidados especiais para toda a vida. Sim, alguns cuidados especiais. Se houver alguma infecção, tem que ser tratado mais precocemente, mas ela pode ir para a praia, ela pode passear no campo, pode andar a cavalo, pode entrar em contato com outras pessoas, ir no cinema, no circo, a vida é normal. Bom, daqui a pouquinho a gente continua a falar sobre esse tema. O programa Sociedade Solidária agora vai para um breve intervalo. Lembrando que você que nos acompanha pode participar, encaminhando suas dúvidas, suas opiniões sobre os temas que nós trabalhamos aqui diariamente para o nosso e-mail sociedadesolidaria@boavontade.com. O programa já volta.